Salmo 24 tem sido o caule, a raiz desse mês. Nós temos orado e dedicado esse mês, consagrado esse mês como mês de santificação. Eu sei que é um tema que para alguns não vende muito, santidade, santificação, parece muito interessante. Eu quero, pastor, receber a bênção. Então eu vou ler o texto do Salmo 24, porque esse texto é para você que quer receber também a bênção do Senhor, e o que o Senhor quer te dar é mais do que isso. Salmo 24, verso 3, diz assim, Salmo 24, 3. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aí vem a resposta, você pode ler comigo, 4. Aquele que é limpo de mãos, que mais? Puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Olha o 5, vamos comigo? Este receberá, olha que lindo, a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Perceba que Deus tem bênção para você, Deus tem justiça para você e Deus tem salvação para você. Mas é muito interessante que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe. E para se aproximar de Deus, nós precisamos estar com as mãos limpas, o coração puro. O texto diz no verso 4 que a nossa alma, e nós cremos que a alma responde pela parte da mente, do intelecto do ser humano, ela tem que estar limpa, lavada, e os nossos lábios, quando a Bíblia diz não jura enganosamente, a Bíblia obviamente está falando da nossa língua, dos nossos lábios, das nossas palavras alinhadas com as Escrituras. Esse é o segundo domingo de 4 domingos que nós estamos espremendo o Salmo 24. Domingo passado nós começamos com o primeiro tema do verso 4. O verso 4 diz, aquele que é limpo de mãos. Entendemos no domingo passado o que é ter as mãos limpas. Essa mensagem está disponível depois nas redes sociais, na página da igreja, no Facebook. Se você não nos visitou, o endereço, você coloca para a gente, Patrícia, o endereço é www.facebook.com/IIGD, que é a Igreja Internacional da Graça de Deus, Flórida. Inclusive tem muita gente assistindo a gente pelo Facebook agora, mas também nós transmitimos pelo YouTube. Essa primeira ministração está lá disponível para depois você ouvir, para a gente não voltar ao tema. Hoje nós vamos para o segundo ponto. Depois dos de limpo de mãos, o que o texto diz no verso 4? E puro de coração. Então hoje eu quero falar para vocês sobre puros de coração. Fecha os teus olhos ainda sentado, se você puder colocar a mão no seu coração e orar comigo dizendo, Senhor Jesus, eu quero um coração puro, me ajuda a entender e viver essa palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, olha, o tema coração puro, limpo de coração é vasto, é enorme, é grande. Estudando a Bíblia, orando a Deus, pedindo a direção, tive que dizer, Senhor, Espírito Santo, eu sei que tem muita coisa que poderia ser dito sobre o tema, muita coisa que poderia ser ensinado sobre o tema. Eu mesmo já tenho aqui uma mensagem ministrada sobre lavando as redes, acho que foi esse o tema que eu dei, de Lucas 5, quando Pedro vai pescar e não pega nada, e diz o texto que passando mesmo a noite toda tentando e sem apanhar nada, eles já estavam lavando as redes. Por um tempo eu entendia e até preguei, cheguei de pregar, por um tempo eu cheguei de pregar, que eles haviam desistido de pescar. E na verdade isso é uma meia-verdade, não é bem assim, porque quem desiste de fazer uma coisa não lava. Imagina, você desistiu de cozinhar, você lava a panela para jogar fora? Não, se você desistiu de usar uma panela, você não vai lavar a panela, você vai jogar isso no lixo. Então Pedro, ele está lavando as redes. Isso é sinal para mim de que naquele dia, pode ser que naquele dia, ele havia desistido de continuar tentando naquele dia.
Mas, obviamente, ele pensava em continuar com a vida de pesca mais tarde, porque senão ele não lavaria as redes. E eu penso que é muito importante, eu creio que é muito importante você manter, olha para o pastor aqui agora, a sua rede limpa, porque o milagre que o Senhor quer fazer na sua vida depende disso. O Senhor vai precisar dessa rede para te dar um montão de peixes amanhã. E às vezes a gente sai para pescar aí fora, e tudo que a gente pesca é sujeira, peixe que é bom nada, os resultados não vêm, os pescadores sabem, eu não sei a realidade daqui, mas no Brasil você joga uma rede, uma tarrafa, às vezes vem até bota, você pesca bota, você pesca pneu, você pesca lata, você pesca sujeira, e às vezes o peixe não vem. O que você tem que fazer? Limpar a rede, tirar o mato, tirar as algas, as botas, aquilo que não é peixe, aquilo que não interessa, porque amanhã você vai tentar de novo, debaixo de uma nova direção de Deus, e os resultados virão para a glória do Senhor. Mas nós precisamos entender o que é coração. 1 Samuel 16, vamos lá comigo, vamos combinar um negócio hoje aqui, antes da gente passear na Bíblia. Você vai ouvir a palavra, e é um pedido que eu faço sempre como pastor, você vai ouvir a palavra, você vai esquecer da vida dos outros, você vai sentar aqui agora, você vai estar ligado aqui comigo, e você não vai reagir assim, ai meu Deus do céu, minha vizinha tinha que estar aqui, pastor, mas ela não está, e Deus trouxe você, e eu penso que Deus não erra, então vai começar por nós, vai começar por você. O comportamento que eu espero de vocês hoje, como ovelhas, é: Deus, será que eu sou assim? É assim que você recebe uma palavra. Será que eu sou assim? Será que eu estou desse jeito? Eu estou mal? Eu estou dessa forma? E se vestir, se couber na sua vida, o melhor posicionamento, a melhor reação que você pode ter é: Deus, muito obrigado, eu vou sair daqui, eu entendi a palavra, mas vou sair daqui, vou procurar viver isso, eu vou procurar praticar isso, eu vou procurar fazer com que isso funcione na minha vida, em nome de Jesus, amém? 1 Samuel 16, a partir do verso 6, um texto muito conhecido, eu quero usá-lo a título de introdução. O texto diz assim: e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O texto é muito batido, conhecido, de nós que somos cristãos, e diz respeito ao momento em que Deus manda Samuel ungir o próximo rei, escolher o próximo rei de Israel. Já tinha um rei, o rei era Saul, mas não estava bem com Deus. Então Deus disse: Samuel, vai ungir um dos filhos de Jessé, que era o pai de Davi. O problema era que o Jessé tinha mais 7 filhos além de Davi, e Davi era o mais novinho, o mais improvável, em um momento, em uma época em que o primogênito, o primeiro, era quem era o detentor da bênção, era aquele que tinha a maior probabilidade de vingar, vamos falar assim, de virar alguma coisa, era o primeiro filho, ele carregava consigo o direito à bênção, e Davi era o último, o mais improvável. Tanto é que quando Samuel olha para o mais velho, que era o Eliabe, e ele deve ter visto o Eliabe entrando na sala, assim, disse: bom, olha as palavras de Samuel, certamente está perante o Senhor o seu ungido. É ele, olha a cara dele, olha o jeitão dele, é ele, já pegou o vaso do ódio, eu vou ungir esse cara, tem que ser ele, olha para ele. E Deus, no verso seguinte, diz, 7, porém o Senhor disse a Samuel, você pode ler esse texto comigo? Importante: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Agora vem o início da mensagem de hoje. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Se tivesse parado aqui, ainda daria margem para a gente ficar: como é que será que Deus vê? Como é que será que o homem vê? Mas ele vai explicar. E o texto segue dizendo: pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o
coração. Todos nós, eu penso que 99% aqui, já tivemos contato com esse texto. O texto está dizendo que Deus não vê como o homem vê. Como é que o homem, em regra, vê? O homem vê aparência. O problema é que as aparências enganam. Jesus olhou de longe uma figueira, em Marcos 11, e olhou e disse, bonita a figueira. E foi ver se nela tinha frutos, porque tinha folhas. O que é isso? Aparência. Tinha cara de quem produzia, de quem dava fruto. Aí Jesus se aproxima, vira um galho para cá, outro para lá, e diz assim, é só aparência. Ninguém nunca mais vai comer de ti. Esse negócio de aparência e só aparência é uma coisa que não agrada a Deus. Mas cuidado com o texto e com o extremismo, porque tem gente que escuta essa mensagem e pensa, pastor, por isso que eu não estou nem aí. Faz, pastor, 30 dias que eu nem pintei o cabelo. Porque Deus não vê aparência. Querido, você está doido. Ninguém merece um negócio desse. O mesmo texto que afirma que Deus olha o coração, diz que o homem vê a aparência. E como você é um representante do Senhor, e está aqui ainda nessa terra para ganhar mais pessoas para o Senhor, você precisa se importar com o que parece. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Não é só do mal, é do que aparenta ser mal. Eu, se estou sozinho, eu vou dar uma carona para alguém, e esse alguém é uma mulher, estou falando de mim. Você pode olhar para mim e falar assim, esse cara é doido, é maluco. Me chama de quadrado. Se eu estou sozinho, vou dar uma carona para uma irmã, vai atrás. Pastor, é Uber, é táxi? Aí é. Para mim é. Porque amanhã alguém vai olhar, parado no semáforo. E aí, pastor? Não é a Camila não, rapaz. Não é a Camila não. Até eu explicar. Como diz, não está na Bíblia não, que focinho de porco é tomada, tudo que eu tenho é isso, o meu nome. Provérbios 22 diz, mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. Você precisa disso para ganhar as pessoas para Jesus, porque antes delas te ouvirem, elas vão saber quem está falando. E se você não foge, não corre da aparência ruim, você vai ter problemas. Vocês estão compreendendo? O mesmo texto que diz que Deus vê o coração, diz, querido, não se engane, o homem olha para aquilo que está adiante dos olhos. Então, por favor, dá uma caprichada, dá uma melhorada, invista, Deus não está proibindo isso. Agora, espiritualmente falando, sim, para Deus o que vale não é o que eu visto. Para Deus o que vale não é como está, de que lado está o cabelo, quando você pode colocar de lado. Para Deus, o que vale não é a gravata que você usa, não é a voz que você tem entonação, e ele parece crente, e ele parece de Deus, ele anda igual crente, aleluia, ele fala igual crente, mas Deus não vê isso, ponto. Isso não mexe com Deus, isso mexe com o homem. A gente consegue, balançar o coração dos outros, mas Deus não fica impressionado. Tem gente que eu penso, irmãos, que ele age, ele se comporta como se Deus no céu dissesse, uau, olha como ele ora, meu Pai, falando dele mesmo, porque ele é Deus. Deus não age assim. Deus vê o coração. E aí, vamos repetir essa frase? Deus vê o coração. Aí a pergunta que não quer calar é o que é isso? O que é coração na Bíblia? Porque coração é um órgão do ser humano. É isso que Deus olha, pastor, para ver as artérias, se estão entupidas, as veias. Penso que não. Penso que não é do órgão que Deus está falando. Então, do que é que Deus está falando? Se você for no Novo Testamento, em Romanos, a carta que Paulo escreve aos Romanos, abra aí, Romanos capítulo 8, verso 27. Romanos 8, 27. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. 8, 27 diz assim. Olha só o que a palavra de Deus diz.
E aquele, posso ler? E aquele que examina os corações, e não é exame médico, é o exame com os olhos do Senhor, ele sabe qual é a intenção do Espírito. Uau! E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Bom, a minha Bíblia está dizendo aqui, eu pelo menos entendo quando leio esse texto, que Deus examina, ele olha, ele checa o nosso coração. Porque ele é um Deus que conhece intenções, inclusive do Espírito, imagine a nossa. E eu entendo pela palavra intenção, motivação. Então, quando eu falar, pelo menos na mensagem de hoje, sobre coração, você vai traduzir na sua mente, você vai entender intenção, motivação. Vou falar de novo, que isso tem que ficar claro, para a gente poder entrar nos textos. Olha só, quando eu falar hoje, Deus olha para o coração, você vai entender assim, Deus pesa a minha motivação. E o que é motivação? Olhando ainda para o pastor, não viaja não, olha aqui, eu sei que a pessoa faz assim, ó. Não viaja não, segura aí querido, em nome de Jesus. O que é a motivação? É, por que você quer o que quer? Vamos de novo? Por que você quer o que quer? Por que você está fazendo o que está fazendo? Pastor, mas os fins justificam. Será? Será que vale tudo você chegar aonde Deus é glorificado? Ou será que o meio e a motivação que te alimenta, que é o seu combustível para levantar de manhã, será que Deus pesa isso? É exatamente isso que eu estou mostrando para você. Deus vê o porquê. Deus não olha só o que as pessoas fazem, Deus vê por que elas fazem. Vocês estão entendendo, gente? Quem está entendendo isso, diga amém. Um exemplo bíblico, eu separei pelo menos 2 historinhas, e eu penso que isso tem que entrar no nosso coração de maneira poderosa hoje. Novo Testamento diz, em João no capítulo 12, abra sua Bíblia lá comigo. Então toda vez que eu falar coração, você vai entender motivação. Motivação. O que está por detrás? Por que eu estou fazendo? Por que eu estou agindo? Por que eu estou me comportando desse jeito? João capítulo 12, o verso 1 diz assim, João 12, 1. Foi, pois, eu vou ler aqui mesmo. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta o servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Vê se você entende. Para mim, isso é muito comum, como forma de gratidão. No capítulo anterior, você sabe que Lázaro havia sido ressuscitado, ele tinha 2 irmãs, Marta e Maria, então agora elas fazem um banquete para Jesus. Eu penso que até em sinal de gratidão, elas querem servir o Senhor, então elas estão ali, Lázaro sentado na mesa, a Marta servindo, e para variar, lá vem Maria, a extravagante Maria, versículo 2, versículo 3 agora, diz o texto, então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, muito caro, muito valoroso, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Você consegue imaginar a cena? Vai ouvindo, e tenta imaginar a cena, ela vem com aquele perfume caro, a Bíblia faz questão de mencionar isso, tinha preço, não era qualquer perfume, e ela joga, derrama tudo nos pés de Jesus, e aquele cheiro, aquela fragrância toma conta daquele ambiente, daquela casa. Então, lá vem ele, 4, Judas, um dos seus discípulos, não estou falando de um cara que não andava com Jesus, eu estou falando de, comecei a terminar, né? Estou falando de crente, rapaz.
Vê se pode. Jesus diz que os nossos maiores inimigos. Completa a frase, ajuda o pastor. E isso seria os de dentro da nossa própria casa. E eu não estou falando só de família, irmãos de sangue, e às vezes nós enfrentamos grandes e às vezes até maiores lutas com irmãos de fé. Pessoas que deveriam incentivar, empurrar, vamos lá, estamos juntos. E às vezes não, são pessoas que, assim como os irmãos de José, detestam te ver sonhando. Então, voltando para o texto, Judas, versículo 4, Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, faz um comentário. Olha o comentário de um discípulo, verso 5. Vamos ler o comentário juntos? Porque não se vendeu este unguento, esse perfume, por 300 dinheiros, e não se deu aos pobres? Deixa eu te fazer uma pergunta. É importante ajudar os pobres? É bacana vender as coisas, levantar um recurso para um projeto social, não é legal? Não é bíblico? Então, o que ele está dizendo, não é até legal? Poxa, eu podia ajudar os pobres. Faz assim, pastor, concorda pela fé, vai. É legal. Não, podia ajudar os pobres, a gente podia investir esse dinheiro nas pessoas que estão sofrendo. Olha que bonito. Mas a pergunta é, qual era a motivação do comentário? Ele realmente amava os pobres? É isso que está por detrás disso. Uma vez eu recebi, pastor, eu vou te falar. Uma maravilha ser pastor, irmão. E uma vez eu estava no Brasil, ministrando numa igreja, aí chegou alguém e disse assim, pastor, tem um fulano aí querendo falar contigo. Abrindo parênteses aqui na mensagem, vocês vão entender o que é motivação do coração. Eu falei, sem problema, vou atendê-lo. Aí ele sentou na minha frente e disse assim, pastor, o negócio é o seguinte, tem uma ovelha sua aqui, que me deu um calote, lá no Brasil. E eu fico pensando, né, pastor? E ele não era nem da igreja. Como é que pode uma pessoa desta estar na casa dos... Inclusive, parece que ele está envolvido até com o ministério. Eu nem sei se estava mesmo. Eu acredito, seu pastor, que uma pessoa dessa, ela não pode estar fazendo, não pode estar, como é que pode um negócio desse? Fiquei pensando, nossa, que verdade, tudo que a pessoa está dizendo é até verdadeiro, sabia? Uma pessoa que está envolvida, ainda mais no ministério, ela só está com as mãos limpas, o coração puro, você concorda? Mas deixa eu te fazer a pergunta que é mais importante, por que é que ele está dizendo isso para mim? Porque ele está preocupado com a obra? Ele quer receber o dinheiro dele, irmão. E como ele não conseguiu, ele quer que eu arrebente a vida do cara. Você vai ver, eu vou te queimar com o pastor. A motivação por detrás da conversa não tem nada a ver com a purificação da igreja, da obra. Tem a ver com o que ele vai ver só. Eu vou falar com o pastor, vai arrebentar ele, e aí ele vai sofrer, e aí você vai ver. Risada macabra. E o que para Deus é importante? Por que é que Deus pesa? Motivação. O que está sendo dito é até legal, bonito, mas a motivação é arrebenta ele. Eu quero ver ele arrebentado. Imagine que no momento de ofertar, vocês gostam de ofertar? Igreja ensinada é uma benção, né? Mas imagine, já contei isso aqui, imagine que você vai ofertar. Aí o pastor nem fala nada, você agora você vai segurar na sua mão uma oferta de amor para a casa de Deus. Aí você tira um talão de cheque grandão assim. E aí a igreja assim, tem gente do lado direito e esquerdo seu. Aí você começa. Faz o 1, aí começa a fazer 0. 0, mais um 0. O irmão do lado fica assim, olhando. A irmã da outro lado fica assim, o que é isso, irmão? Aí você faz, o cheque é grande.
Aí você faz mais um 0, você faz mais outro 0, o irmão já está manifestando, sei lá, que é isso? Que é isso? Por que é isso aqui? Aí você diz, não, eu estou fazendo um cheque aqui na hora da oferta. Mas igreja não precisa não, você vai desvir igreja, pelo amor de Deus, você pode ajudar tanta gente com um dinheiro desse, pode mesmo. Aí, ó, como é que você pesa a motivação? Aí você vira para a pessoa e diz assim, não, mas eu não ia dar para a igreja. Ah, não? Não, eu senti de dar para você. Se ele responder assim, não, eu não quero, isso você tem que fazer uma obra social, fazer alguma coisa, então o coração dele está curado. Se ele falar assim, bom, se você sentiu, né? Para a igreja não pode, mas para você pode. O que é que Deus pesa? Motivação. Não é só o que fazemos, é por que fazemos o que fazemos. Então, na hora que Judas diz, não, podia ajudar os pobres, e não podia? Claro que podia. E não é legal? Claro que é legal. Podia ter vendido, tanto que a gente pode fazer ministerialmente, olha, pastor, socialmente, legal, tudo isso é bom. Bacana o discurso. Mas olha o próximo versículo, o 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Tinha a bolsa salva, a sacola da oferta, e tirava o que ali se lançava. Olha que sem vergonha. Olha o discurso dele. Nossa, que desperdício, podia ter vendido isso, podia ter ajudado tanta gente. Olha para mim, podia ter ajudado tanta gente. Ter vendido, porque se vende vai para a sacola. Quem é que toma conta da sacola? Eu. E quem é que vai ser ajudado? Os pobres. Então nós percebemos hoje, e eu entendo que nós vivemos um tempo até de crise ministerial e de igreja, porque hoje as pessoas também, hoje, até com o advento de redes sociais e de internet, hoje as pessoas, eu creio que hoje não tem mais ovelha boba não, viu gente? Fala amém, que é um elogio, tá? Eu creio que hoje não tem ovelha boba não, eu acho que a ovelha ela tem condição de, eu não estou dizendo julgar, mas a Bíblia diz que quem tem o Espírito de Deus deve provar os Espíritos, sabe, deve examinar. Aí você vem numa igreja, e eu sou pastor, eu falo isso com propriedade, com o coração completamente aberto. Aí você vem numa igreja e você entende que tudo que é feito ali é golpe, você entende o que é golpe? Tem uma finalidade. Então o pastor começa, bom dia, mas o bom dia já está sendo costurado, para no final do culto, lá vem a facada. Aí você diz, caramba, o que é que está por detrás da motivação desse cidadão? Que prega, que ministra, que pode até ajudar as pessoas. Abrir uma igreja não é bacana? Vocês estão em dúvida? É bacana, melhor do que um boteco, gente. Melhor. Eu quisera que a gente tivesse um montão de... Pastor, mas tem demais, quanto mais, melhor. Mas a pergunta é, por que você quer ser pastor? Pastor, uma vez falaram para mim, pastor, já tentei prestar vestibular, não passei. Pastor, não consigo fazer nada na minha... Pastor, eu acho que eu tenho um chamado. A gente fica até ofendido. A gente fica, sério, querido, não virou nada, então, o segredo, então, sobrou pastor? Não, não é bem assim, porque se a sua motivação não for genuína, você pode até fazer o certo, mas Deus pesa a intenção, a motivação do seu coração. Então pode ser que aqui as pessoas até digam que bonito o que ele faz. E fazer é muito diferente de ser. Por isso muitos me dirão naquele dia, disse Jesus, eu fiz, em teu nome eu fiz. E Jesus lhes dirá, nem te conheço. Então é possível viver uma vida aqui, fazendo, em nome de Jesus. E Jesus nunca recebeu isso. Porque a motivação do fazer está em, vocês viram? Vocês viram? Fui eu que fiz. Não é para minha glória, não. É para a glória do Senhor. Mas eu sou bom, hein? Mas eu sou um cara, hein? Olha, modéstia à parte,
E Deus olha e diz assim: querido, fora desse negócio aí. Mas o que está sendo feito é até legal, ou bíblico, mas o que Deus recebe e pesa é a motivação do seu coração. Quando a Bíblia diz que nós temos que ter um coração puro, eu penso que a tradução do texto é: nós precisamos ter um coração com a motivação correta, motivação certa. Filipenses, abra sua Bíblia lá, olha o que diz esse texto. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso a partir do 12. Olha aqui que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele diz aqui. Meu Deus, que coisa linda. Filipenses 1,12 diz assim: eu quero, irmãos, o irmãos nos mostra o endereço do texto, então o recado não é para quem está fora, o perturbado, não é de Deus, o recado é certo, é para nós mesmos, nós que somos povo de Deus, amém? Irmãos, esse é o recado. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Você sabe que Paulo escreveu essa carta preso, ele está na cadeia, ele está preso. 14, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Muitos de vocês, ouvindo que eu estou preso, animaram, começaram a pregar com mais entusiasmo, mas sabendo que ele está preso. Porque, irmão, você vê uma pessoa suportando aflição, luta e dizendo, mantendo a fé inabalável, você olha e diz: caramba, que isso? Eu não vou ficar para trás, não. Eu vou copiar um exemplo como esse. E é assim que Paulo está animando, mesmo dentro da prisão. 15, verdade é, ao detalhe, também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, e outros de boa mente. Gente, isso é verdade? Você acredita que tem gente que prega por inveja? O cara está pregando, eu vou pregar também. O cara, ele está fazendo um trabalho, eu vou fazer também. Existe isso? Sério? 16. Uns por amor, pregam, fazem por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. 17, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas olha o versículo 18, vamos comigo agora? Mas, que importa? Contanto que Cristo seja anunciado, de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo, e me regozijarei ainda. Pastor, então quer dizer que os fins justificam os meios? Não, vamos entender o texto. Você vai largar tudo e vai olhar para mim. Paulo está dizendo, gente, tem uns que estão pregando aí de boa mente, coração, intenção é boa. Mas tem gente pregando e a intenção não é boa. A intenção é inveja, é disputa, é concorrência. Isso existe nos dias de hoje ainda? Sim, se nos dias do Paulo existia, eu penso que até aumentou. Na minha opinião, já até que aumentou. Então, pastor, mas o importante é que Cristo seja anunciado. É verdade. Em que sentido Paulo está dizendo? Em que sentido isso não faz diferença? O importante é que Cristo seja anunciado. Bom, isso não faz diferença para quem escuta. Mas isso faz toda a diferença para quem prega. Você entendeu o que eu falei agora? Para quem escuta, recebe Jesus e é salvo, amém. Glória a Deus, valeu. Mas se o pregador, aquele que está fazendo o trabalho, a motivação dele não é genuína, ainda que algumas pessoas tenham se convertido através dele, querido, a conta vai vir mais tarde. Eu estou entendendo isso? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Deus pesa a motivação
a intenção do coração. Em Atos, no capítulo 8, antes da gente orar, um último exemplo. Eu tenho até, não sei se eu gravei essa mensagem, uma vez eu preguei aqui nessa igreja sobre Simão, o mágico que se converteu e queria continuar fazendo mágica. Eu preguei isso aqui, eu acredito que foi durante a semana, muito tempo atrás, não lembro quanto, talvez esteja gravado. Mas é o exemplo que eu quero terminar dando aqui a vocês. Atos capítulo 8, verso de número 9. Eu vou ler a partir do 5, tá? Atos 8, 5. A gente entender o contexto, o momento, o que está acontecendo aqui. Descendo Filipe aqui é um evangelista, homem de Deus. A cidade de Samaria lhes pregava o evangelho. Vai ouvindo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Um rebuliço. 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos, os que os tinham, clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Diga glória a Deus. Bonito, irmão, o evangelho chegou em Samaria e arrebentou, uma bênção uma atrás da outra, o povo se convertendo, demônios sendo expulsos, milagres acontecendo, um avivamento através de Filipe em Samaria. 9, e estava ali, naquele lugar, em Samaria, um certo homem chamado Simão, esse Simão que não é o Pedro não, esse é outro Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica, era um mágico, fazia umas magias, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem. O cidadão era humilde, hein? Porque ele fazia mágica e dizia, gente, olha o que eu vou fazer, ó. Eu sou um grande personagem. É o nosso querido Simão. Estão entendendo a historinha? Ele era um mágico e iludia muita gente. 10. Ao qual todos atendiam, desde o pequeno, mais pequeno, até o maior, dizendo, esta é a grande virtude de Deus. Simão era sucesso em Samaria. O cara principal, o homem que estava em evidência. Só que Filipe chegou, gente. E Filipe não chegou fazendo mágica. Filipe chegou com demonstração do poder de Deus. E o povo se converteu. E agora o foco está saindo de Simão e indo para Filipe. E aí no versículo de número 11, atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo ele havia os iludido com artes mágicas. Mas como crescem agora em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, gente, tanto homens como mulheres, a turma toda indo para as águas, glória a Deus. E olha o 13, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, e estava atônito, porque na mágica ele enrolava a turma, e ele sabia que aquilo ali não era de verdade aquilo ali. Ele embromava o negócio e iludia a turma. O Filipe vinha, o poder de Deus, o negócio acontecia. E aí o próprio Simão creu e começou a andar com Filipe. E aí no versículo seguinte, os apóstolos vendo esse avivamento em Samaria, o 14 diz que enviaram para lá Pedro e João. E aí no versículo 15, os quais tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque eles não tinham recebido ainda. Versículo 16, sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. 17, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Até aqui tudo bem? Maravilha? Maravilha. 18, olha agora. E Simão, o nosso mágico, não é o Pedro não, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Para quê? Dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo.
olha um pouco para mim. O que Simão quer? Estão vendo aí na pergunta. O que o Simão quer? É legal? É. O que ele quer? Ele quer o dom do Espírito Santo. Ele quer a graça de impor as mãos nas pessoas e ver a vida dos outros serem transformadas e cheios do Espírito Santo. Ele quer o dom de Deus. Ele quer ser cheio do Espírito Santo e ele quer ser um instrumento na mão de Deus. Querer ser um instrumento na mão de Deus, igreja, querer ser um instrumento usado pelo Senhor, não é bom? Claro que é, mas a pergunta de hoje é: por que você quer o que quer? E o cidadão estava perdendo o lugar de destaque. Ele era o cara até então. Agora o Felipe está fazendo e acontecendo, aí chega o Pedro e o João e o negócio aumenta, porque os homens põem a mão na turma e a turma é cheia do Espírito Santo, e o fogo de Deus desce, ele olha e não aguenta. E o Simão disse: eu quero isso também. Legal, que bom é querer ser cheio do poder de Deus. Mas por que você quer isso? Eu quero isso porque eu quero aparecer. Eu quero isso porque eu quero que as pessoas dependam de mim. Eu quero isso porque eu quero status, eu quero ficar famoso, eu quero ser o cara, eu quero voltar a ser o personagem principal dessa cidade. Como o nosso Deus é um Deus que vê o coração, que pesa a motivação do querer, mesmo que o querer é genuíno, o que ele quer é legal, eu quero colocar a mão nas pessoas, eu quero elas rompendo, eu quero elas sendo cheias do poder de Deus, eu quero elas sendo batizadas, eu quero elas sendo usadas pelo Senhor. Mas Pedro vira para ele, Pedro não tinha conversa, né, irmão? Ao 20, e disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que dom de Deus se alcança por dinheiro. Você acha que me pagando, dando dinheiro, Deus vai olhar para você diferente? Vai receber dom de Deus porque você está pagando para isso? Não é assim que as coisas funcionam, Simão. 22. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura seja perdoado, lê comigo o finalzinho, o pensamento do teu coração. Sua motivação está errada. E o Pedro não queria ajuda, irmão, quem que não quer, não? Você quer se tornar um discípulo, você quer ser um ajudador, você quer ser um obreiro, vamos embora, a obra precisa, grande é a seara, são poucos ceifeiros, mas você quer entrar nisso por quê? Pastor, eu acho assim legal, né? Legal, eu acho legal, querido, não é para você, não é para você. João 10 diz que aquele que entra pela porta é pastor, e a porta, em próprio João 10, Jesus diz: eu sou a porta. Se Jesus não for a sua motivação principal para aquilo que você está fazendo, está tudo errado. Vamos de novo? Se Jesus não for a sua motivação principal para aquilo que você está fazendo, você pode até estar fazendo algo legal e até bíblico, mas o que Deus pesa é: por que você está fazendo isso? O que você quer com isso? Onde você quer chegar com esse comentário? Com esse, como Judas fez aquele comentário, o que está no coração? O que gerou isso? É isso que Deus pesa, é isso que Deus vê. Pedro vira para ele e diz: você quer ser cheio do Espírito, e você quer colocar a mão nas pessoas para ela ser cheia do Espírito, você quer ser uma bênção no ministério, você quer ser usado pelo Senhor, e você está me oferecendo dinheiro para ser uma bênção, teu coração está mal. Você tem que se arrepender, você tem que pedir perdão, porque o pensamento do teu coração está equivocado, a motivação está errada. O que você quer é legal, mas muda o coração, porque Deus pesa isso. Vamos voltar no Salmo 24, onde a gente começou. Salmo 24 é o nosso tema do mês.
verso 3 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, e hoje, e puro de coração. Intenção pura. Que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Vamos ler o 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra.